Porque nada se compara ao senhorio, à beleza, à grandeza. Nada se compara à autoridade, à capacidade de realizar que Ele tem. E o Senhor que faz, antes de fazer, é o Senhor que é. E o nosso desafio nesses dias é nos relacionarmos com Ele não para que Ele faça, mas para que Ele seja em nós. Não espere outros resultados com os mesmos comportamentos. Esperar no Senhor é um comportamento específico. Se sujeitar a Ele é o básico. Reverência e santidade ao Senhor, igreja. Ele é digno. Ele é digno. Amém? Que ambiente gostoso. Assim como a minha Vivi estava falando, não é o prédio, é porque os filhos estão reunidos. E os filhos reunidos é a alegria do coração do Pai. Alegria. Eu gostaria de compartilhar alguns textos com você nessa noite. Por favor, me ajude com microfonia. Está em Romanos capítulo 11, versículo 33 até o versículo 36, e esse texto serve como uma introdução àquilo que vamos navegar nas Escrituras nessa noite. E a palavra de Deus, ela tem o poder de colocar a gente em ordem, meio que esquadrinhando. Um dia uma pessoa me perguntou: pastor, como é que o senhor faz para preparar o esboço? O senhor já sai estudando para a vida inteira e depois vai aplicando por sequência? Irmãos, tem pelo menos 5 mensagens nas últimas 2 semanas, que elas são mensagens extraordinárias, que eu digo, essa aqui, a hora que eu pregar, vai dar o que falar. Essa é boa. Aí enquanto a gente está ali naquele cantinho no reteté, muitas coisas vão sendo transferidas e liberadas, porque no ambiente onde o Pai está, há uma sujeição e um temor muito grande, para que haja de verdade uma liberação segundo aquilo que está no coração dele. Irmãos, eu estudo demais, bastante. Agora existem coisas para tempos específicos, e a revelação do Senhor que passa por esse altar, ela é a soma daquilo que eu aprendi com aquilo que eu entendi, para que não seja um impartir irresponsável, mas seja uma liberação alinhada com aquilo que está na agenda do Senhor para os nossos dias. Então, quando a gente coloca isso na esteira, é muito doido, porque termina o culto, parece que dá uma aflição, de uma vontade de pegar e começar a anotar novamente. Hoje, quando eu estava em casa à tarde, nós fomos almoçar com alguns amigos. Quando cheguei em casa, eu tive que ouvir a mensagem da manhã, porque 40% do que foi falado ali não estava escrito em lugar nenhum. E aí eu comecei a anotar tudo aquilo e comecei a chorar. Eu digo: Jesus, eu preciso ir nessa igreja. Digo: olha que legal, Senhor,
E a palavra vai discorrendo e vem vindo. Eu disse, meu Deus, eu vou pregar sobre isso hoje. E aí a gente chega aqui. E o Senhor traz um entendimento sobre a resposta sobre a fome e a sede que é manifesta em nosso meio. Guarde isso com você. O Senhor sempre responderá à expectativa da fome e da sede. Existem lugares que congregam e promovem reuniões para conquistar coisas. Naquele lugar, o derramar dessas coisas talvez seja o máximo que vai acontecer naquela noite. Mas não haverá conversão genuína, mas uma ambição que vai encontrar aonde se afirmar. Por quê, pastor? Porque alguém com autoridade, com o microfone na mão, pode edificar uma vida de uma pessoa, ou estabelecer uma doutrina egoísta, hedonista. Depois você pesquisa. E no meio dessa doutrina, fazer com que as pessoas se sirvam no delivery, no fast food, que o céu tem disponível, no totem de autoatendimento chamado igreja. Por outro lado, existem circunstâncias que com o microfone na mão e no ajuntamento, a gente consegue adentrar em determinadas linhas de interpretação nas Escrituras, conduzidas pelo Espírito, a fim de ativar questões adormecidas dentro do ser humano, para que haja um despertamento à vivência do Evangelho. Muito além disso, daquilo ou daquilo outro, mas totalmente comprometido com a agenda do céu. E acredite, no céu há uma agenda. E nesses tempos de liberação, sujeição e rendição vão nos tirar de um lugar de simplesmente resolver problemas, para adentrarmos em outros níveis, manifestando aquilo que está no coração de Deus. Porque quem vai estabelecer o reino é Ele. E os presságios desse reino nos são acessíveis, a fim de que tenhamos autoridade em tudo o que fizermos. Daí sim, no nome do Senhor. Amém? Romanos, capítulo 11, versículo 33, nos traz uma afirmação extraordinária. Tanto que algumas versões bíblicas, quando você olha, aparece escrito lá doxologia. É como se fosse uma grande explanação acerca de quem é o Senhor. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória pelos séculos. Amém. Parece que a gente faz uma coisinha por Deus e Deus faz outra coisinha pela gente. Negociar com o Senhor se tornou a especialidade de alguns, porque voto de fé passou a ser doutrina. E de verdade a Escritura nos leva a uma profundidade ainda maior, porque a compreensão do Evangelho passa por vários caminhos, mas somente um caminho traz a perfeita interpretação do todo, e esse caminho é Jesus. Se relacionar com a fé não é ficar caminhando entre muitas nuances de espiritualidades, coisas que se definem por padrão, tipo, eu aprendi a me relacionar com o divino, com o que é sacro, com o que é santo, com o que é espiritual de verdade, transitando dessa forma. Porque talvez seja só um malabarismo de fé, que mais cedo ou mais tarde se perde na falta de resultado. E a compreensão do relacionamento com esse tipo de fé é um entendimento profundo do quão perigoso é se fazer espiritual, se relacionar com
o mundo espiritual através de uma espiritualidade equivocada. Uma espiritualidade equivocada é o que geralmente gera na vida das pessoas que procuram se relacionar com o divino os maiores traumas, as maiores dores, as maiores chagas, acerca de coisas que deveriam ser simples, se resumir em uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, uma cama. A simplicidade do que isso significa num ambiente totalmente profético e ao mesmo tempo tátil, que você pode tocar, você pode pisar, você pode encostar. Uma espiritualidade equivocada se perde nas frustrações do ter, ou do esperar ter, ou do declarar para ter. Quem aqui tem um tempo maior de fé sabe o que foi isso nos anos 90, início dos anos 2000. Era um tal de tomo posse, tomo posse, tomo posse, tomo posse, tomo posse. Irmão, estava tendo guerra cartorária no universo, porque os crentes resolveram tomar posse até da lajota da rua. Parece que o apossar-se, parece que o tomar para si, o trazer para si, vira uma guerra de ego. E no mundo espiritual isso significa muita coisa, porque a maioria desses movimentos são feitos em nome de Jesus. Movimentos que são feitos em nome de Jesus sem o devido entendimento geram comportamentos completamente destrutivos, porque homens e mulheres que transitam por esses lugares acabam frequentando determinadas camadas, acionando nesses portais de acesso portas muito perigosas, porque fazem do ter o seu ídolo. O bezerro de ouro continua sendo edificado aos pés do monte, aonde a lei é entregue a Moisés até os dias de hoje. Porque na ausência e no espere, a ansiedade toma conta, e quanto menos se percebe, há algo sendo edificado. Irmãos, eu não sou contra ter, de jeito nenhum. Não estou dizendo para você que dinheiro é do diabo. Fique sem dinheiro para você ver o Satanás na tua vida. Eu só estou dizendo que transitar pela fé e fazer do dinheiro o seu ídolo talvez seja a maior idolatria da sua história. É nós, mano. Eu ouvi um glória a Deus ali, esse é peteca, pentecostal, aleluia. Pastor, como é que eu faço para transitar na fé e interagir com a fé, lidar com a fé no dia a dia, sem perder o meu coração e ao mesmo tempo trabalhar para ter as coisas, ter dignidade, viver isso na minha casa, na minha família? O fundamento é muito simples e ao mesmo tempo mexe completamente, inclusive até com a forma com que você ora. Nós estamos sendo direcionados nessa noite a uma pedagogia, amém? Pedagogia do céu. Aprendemos a lidar com as coisas. A oração, a linguagem, a forma de dizer, a forma de falar, a forma de se colocar, ela traz autoridade sobre um assunto ou faz com que essa autoridade seja perdida por causa da fala, e não é a entonação. É o que realmente sai da boca, é o que realmente vem de dentro. E quando a gente vai aprendendo a transitar pela fé, já não se trata mais do eu tomo posse, mas sim do quanto a vida está rendida e entregue ao Senhor. Porque nesse lugar de estar rendido e entregue ao Senhor, é onde de verdade as coisas acontecem por consequência e não por objetivo. Eu não me relaciono com o Senhor para ter, eu me relaciono com o Senhor porque Ele é.
E o fato de eu me relacionar com o Senhor por quem Ele é, a minha oração, ela é basicamente clamar a sua vontade e o seu coração, para que a vontade e o coração a mim sejam transferidos, em fim de que eu perceba a estação de que eu estou vivendo. E na estação de que eu estou vivendo eu possa não só receber coisas, as bênçãos virem atrás de mim, me alcançarem, mas de verdade encontrar um nível de desfrute sobre o que elas significam. Quem não tem uma causa, um propósito em Deus para aquilo que recebe, mais cedo ou mais tarde acaba pagando um preço muito alto pelo que tanto orou e recebeu. Volto a dizer, é uma relação com o divino que corrompe a relação com o Pai. Porque o divino provoca na gente movimentos e gatilhos que nós deveríamos ter porque dissemos querer ter. E a relação com o Pai se sujeita à medida que o Pai nos confiou. O divino nos provoca a determinar. Por quê? Porque eu quero. Enquanto o Pai nos provoca a ouvir e obedecer, com o coração generoso, transbordando a vontade dEle a tudo que acontece à nossa volta. O coração nessa noite dá um verdadeiro reset, dá um reiniciar. Você que trabalha com equipamentos eletrônicos, você sabe que tem hora que a coisa precisa reiniciar para voltar a funcionar do jeito que é. E quando nós falamos de fundamentos, não estamos falando de coisas menos importantes, mas sim de bases sólidas, a fim de que a sua fé transite com o coração certo. Um dos pedidos dos discípulos, dos apóstolos a Cristo foi: nos ensina a orar. Até mesmo a oração, nela existem padrões, comportamentos, uma vida devocional que se apresenta ao Pai, que se achega na presença dEle, não como se Ele fosse um estranho, mas de verdade se chegando a quem se conhece, conversando como se o conhecesse, e não somente acessando o divino por causa de comportamentos de fé que a religião te ensinou por tantos anos a honrar o Senhor aqui dentro e ser mais um lá fora. O culto de domingo, assim como o sábado para muitos, se tornou um mecanismo de que em uma semana eu vou ter um movimento de fé, para que o resto da semana seja abençoado. E o que nós aprendemos com o Cristo é: aquilo que fazemos não tem a ver com um dia, com um momento, com uma necessidade, com uma circunstância, mas com toda uma vida. Então nós não celebramos o domingo como dia do Senhor, e nem o sábado, e nem a terça, e nem a segunda, mas todos os dias como uma rotina de fé, que confia no tempo do Senhor. E na confiança, a gente vai aprendendo a caminhar todos os dias, o dia todo. Você não pode ter medo de ser ousado na sua fé, no simples ato de permanecer na figura, na pessoa que Jesus é. Porque nele a gente encontra essa referência de todo dia, que nos transforma por completo e nos faz adentrar em lugares que são de verdade extraordinários, muito além de nossas expectativas. Por favor, coloca para mim João capítulo 11. Nós vamos dar uma lida em João, e eu preciso transitar na introdução desse assunto, assim como lemos Romanos. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Volta um pouquinho o versículo.
maus presságios precisam ser interpretados não sob a ótica da divindade, mas sob a ótica do vínculo paterno. Más notícias, informações que chegam para atribular o dia a dia, não podem ser interpretadas sob a ótica do divino, da divindade, da espiritualidade, mas sobre um vínculo que se estabelece entre pai e filho, filho e pai, na segurança que isso significa. Pastor, mas eu não tive pai não. Agora tem. E se ainda não entendeu que tem, saiba que o Senhor é o seu pai, a sua origem, da onde você veio, e o quanto Ele olha e tenta se relacionar com você sem os bloqueios, inclusive da divindade. É o que afirma essa relação, isso que chamamos de vínculo. Você está acompanhando o texto comigo, amém? Foram notícias que chegaram até Jesus por alguém. Notícias circulam, de conhecidos ou desconhecidos, elas estão por aí. Vamos lá, vamos em frente. Jesus amava a Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Interessante, está doente, vamos fazer alguma coisa? Jesus, na expressão da sua autoridade, já havia curado muita gente, muita coisa tinha acontecido, irmão. É a certeza que um doente à frente dele não passaria desapercebido. Mas da onde estava, onde recebeu a informação, ficou mais quantos dias onde estava? 2 dias. Dá uma aflição. Você já recebeu notícia ruim na sua vida? Você não? Eu já recebi. E parece que esse sentimento de precisa ser agora, precisa se resolver hoje, meio que arrasta a gente para esse lugar de gerar uma ansiedade, uma necessidade de uma resposta imediata. Jesus ficou lá, pode passar. Versículo 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E os discípulos disseram: Rabi, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, mesmo assim vais voltar para lá? Pode continuar. E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Sob qualquer circunstância na sua vida, tenha sempre a clareza dos lugares aonde o Senhor te quer, da forma que Ele te quer. E não permita que os seus comportamentos coloquem sombras sobre lugares onde devia ser uma clareza absoluta. Ou seja, o relacionamento, a compreensão do lugar onde está, para onde as coisas estão indo, precisam ter essa convicção da necessidade do movimento. Repita comigo: necessidade do movimento é algo que se absorve na pessoa do Cristo. Você não vai encontrar isso em outro lugar, porque em Jesus a palavra se afirma, e de verdade é nele em que a palavra existe, nele a palavra subsiste, nele todas as coisas que foram criadas estão fundamentadas. Olhar para o Senhor é compreender que, ainda que seja um cenário desfavorável, quando há instrução de um movimento, movimente-se de uma maneira correta, sem medo e convicto. Vamos em frente. Quando quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Pode passar. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo que nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Interessante a fala de Jesus. Aonde ele estava, irmãos, hoje com o WhatsApp você consegue saber se teu filho já está dormindo, se não está dormindo. É instantâneo. Tem câmera, tem parente fofoqueiro. A gente sabe das coisas, é rápido.
Agora, quando Jesus estava ainda distante do destino, já sabendo o que havia acontecido, e os discípulos não perceberam que aquela eminente possibilidade de dar errado a partir de uma enfermidade já estava sacramentada, já havia sido realizada. Lázaro havia morrido. Os discípulos não perceberam, mas o Senhor ainda mantinha tudo sob a mais perfeita segurança. Notícias ruins não são novidades para Deus. Você não ora para Deus para dar notícias a Ele. Você ora a Deus para acessar o coração dele, onde toda a informação é filtrada e moderada pela real necessidade do movimento. Há quem ore a Deus dizendo: Senhor, olha isso, Senhor, aconteceu isso, Jesus, isso está acontecendo, Senhor, aquele desgraçado. Não, você não corou assim, só eu. Jesus, aquela pessoa não vale a água da salsicha, Jesus. Quem nunca deu uma choradinha de pitanga aos pés do Senhor, que atire a primeira pedra. Mas a gente não ora para dar informação para Ele. Ele é onisciente. A gente ora para acessar o coração dele sobre as informações que já recebemos e termos uma real interpretação sobre isso. Você sabia que nós estamos durante uma campanha de 7 dias no Ministério de Homens? A gente faz campanha aqui na igreja, né, Alexandre? Terça-feira a gente no discipulado de homens fizemos uma verdadeira aliança, um voto no Senhor, na compreensão de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, onde o Espírito pairava sobre as águas de uma terra que era sem forma e vazia, sendo que no versículo anterior, a afirmação de Deus de que Ele criou os céus e a terra. Eu não acredito que Deus cria nada perfeito, ou nada imperfeito. Tudo que Deus cria é perfeito. A partir da deformidade, o Espírito é quem dá a real interpretação sobre a necessidade para que haja novamente a perfeição estabelecida. E nós estamos num propósito de oração até terça-feira. E terça-feira a gente vai ter um movimento diferente no nosso discipulado, para encerrarmos esse ciclo. Porque nós estamos orando no nosso grupo de WhatsApp, buscando esse entendimento do Espírito Santo e essa interpretação sobre a nossa realidade. É tipo, Senhor, as informações sobre nós temos, mas nós queremos acessar o seu coração, a fim de que através do Espírito Santo, nessa semana de reflexão, como homens posicionados, tenhamos um diagnóstico correto. Porque não adianta eu achar, eu querer, eu militar, eu inclinar a isso. É o Espírito que traz essa interpretação. E o Espírito estava sobre o Senhor Jesus. E sobre essa leitura do sono, de que estava dormindo, ele já estava consciente do que estava acontecendo no outro lado, embora aqueles que estavam com ele ainda não tivessem percebido a gravidade da situação. Vocês estão me entendendo? Dá um glória a Deus aí, crente. Diga aleluia, glória a Deus. Eita glória. Próximo. Pois isso lhes disse claramente: Lázaro morreu. Tipo, vocês não entenderam? E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Você já imaginou, irmão? A coisa está pegando para o teu lado. Não, só nós dois aqui, faz de conta que é privado o negócio, que a nossa conversa é atendimento pastoral de salinha. Aquele que você chega com o jornalzinho anotado, aí a coisa está pegando pro teu lado, está bombando, e o Senhor estabelece um sorriso sobre o caos. Você tem duas opções. A primeira: levanta e vai embora. Porque afinal de contas você não é bobo. Quem que o Senhor pensa que é para rir da minha cara?
Quem que o senhor pensa que é para rir de uma má notícia? Eu que estou passando por ela. Vou lá na outra igreja, porque lá todo mundo profetiza que eu vou ter a vitória. Um dia um irmão falou para mim no atendimento, isso não foi aqui em São Paulo não, fica tranquilo, foi lá em Santa Catarina, é só lá que tem essas coisas, só lá em Itajaí que tem isso. Ele disse para mim: pastor, isso aqui é uma benção, o negócio aqui é violento. Estava lá no Mevan Itajaí, irmão. Mas eu estou interessado mesmo na movimentação pastoral, porque eu queria estar mais perto e tal. Agora, sobre a movimentação profética, eu já sou bem resolvido. Uau! Mas o que eu disse, ora por mim então. Que tem um monte de coisa que eu não sei. Irmão, na movimentação profética tem gente que vê anjo, espada de fogo, fumaça de nuvem de glória e não sei o quê. Irmão, eu nunca vi um anjo não. E já sou meio doido, imagina que eu vejo um anjo. Aí que fica doido de uma vez. E a pessoa falou assim: eu já sou resolvido. Digo: é mesmo, é? É mesmo? Então tá tudo certo, cara, é profético, Murilo. Aí eu digo: mas me fale mais sobre isso, preciso saber sobre você está vindo congregar aqui. E ele falou assim: não, é que tem uma profeta amiga minha, lá do Nordeste. E essa profeta todo dia manda um negócio. É mesmo? Quase que eu disse para ele, digo, para mandar para mim também. Manda para mim aqui, quero, né? Tipo, é nós, vamos ficar amigos dos profetas. E ele falou que toda a movimentação daquilo que vinha, sempre havia uma movimentação de glória na vida dele, de vitória. Eu disse: cara, me responde uma coisa aqui. Você já teve uma profecia assim, tipo, ó, tua casinha vai cair, teu coração é egoísta, você é uma tranqueira, Deus vai te matar, arrume a tua casa, porque no mês que vem você vai morrer, vai ter alguém na tua família que vai desandar, mas aguente firme, não sei o quê. Não, pastor, tá amarrado. É só coisa boa. Eu faço o Pix, o negócio vem. Aqui tá dizendo que tem coisa que dá errado. E quando tem coisa que dá errado, o Senhor se viu contente pela situação gerada e a frustração que estava a caminho. Isso é muito doido. Porque não cabe na cabeça de quem se relaciona com o divino a possibilidade de orar ao Senhor, trazer uma informação ao Senhor e a intervenção do Senhor não se tornar realidade. Mas aqui está dizendo que essa frustração foi intencional. Repita comigo: intencional. A gente é acostumado a orar errado. Senhor, faça desse jeito. Em nome de Jesus, amém. Hoje pela manhã a gente estava no reteté aqui, depois você não viu, você vê, estava no reteté. E nós vamos ter uma movimentação muito doida aqui, eu tenho certeza, ainda hoje. Houveram pessoas que foram tocadas e despertadas, ministerialmente, sob palavras que foram recebidas há muito tempo. Por outro lado, enquanto caminho e vejo, percebo que algumas pessoas estavam recebendo sentenças. E que haveriam movimentos específicos sobre ela, de dificuldades que teriam que ser suportadas, não pelo eminente livramento, mas pela autoridade do suportar e compreender no processo o que o Senhor quer com isso. Oração fácil ao Senhor vai te dar vitória. Você levanta a mão e recebe, aleluia. Oração difícil é dizer que talvez você perca. Só que ao suportar, você renasce. E assim como Cristo vai subindo como um renovo, com tudo para dar errado, com tudo para se perder, com tudo para ficar pelo caminho, mas tão logo suas raízes estão fortes.
Então logo começam a vir ventos e você descobre que agora está com o fundamento correto. E no vento e na tempestade, aqueles que são como eucalipto são arrancados e jogados ao ermo. Mas aquele que está firmado no Senhor se estabelece e permanece. Porque agora já não tem raiz fraca. Encontrou a autoridade de uma raiz extraordinária. Já não se relaciona com o divino. Mas descobriu que tem um Pai. A compreensão disso é que na sequência do texto, vamos ler. Pode passar. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Sempre tem um depressivo no meio. Ah, meu Deus. Ai, Jesus amado. Não tem um? Sempre tem um com a nuvenzinha na cabeça. Bora, vamos continuar. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia quanto tempo? 4 dias, irmão. 4 dias morto, já deu. Tem dia que passa um dia no velório, a coisa já é tensa. Depois do segundo, terceiro, já está para o quarto. E ó, não tinha câmera refrigerada não, só lembrando da região onde estavam. Próximo. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém, em torno de 3 quilômetros. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. O movimento de conforto é natural. Mas quando todos... Está tocando uma música aí. Meu Deus, eu achei que era um anjo tocando violino. Digo, é hoje que eu me acerto. És tu, Senhor, é? Meu Deus, você imagina, irmão, abrir um negócio ali, vem descendo um anjo tocando um violino. Digo, eu tô aqui. Se eu escuto uma dessa lá em casa dormindo à noite, Essa noite estourou um transformador da Enel do lado de casa, era umas 4 da manhã. Pau, pau. Eu sentei na cama e digo, em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Vai que é a trombeta do Apocalipse logo depois. E aí a coisa vai indo, irmão. Eu tô ali, aqui, xecarabará. Coloquei a mão na perna da Viviane, ela tava ali ainda. Porque eu sei que ela vai primeiro, ela é uma santa. Eu digo, não é agora, Senhor. Aí eu ouço um violino tocando, eu já vi anjo tocando trombeta. Violino não, mas glória a Deus. Os visitantes que me perdoem. Em nome de Jesus, amém. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Volta ali. Repita comigo, frustração. Só existe no momento, ou até o momento, enquanto a sua fé se relaciona com o divino. O divino é uma chaga a ser superada. Porque no divino você espera ser ouvido. E ao ser ouvido pelo divino, você espera ser correspondido. Você sabe que eu não estou brincando com a sua fé. Quantas e quantas vezes, Senhor, e nada. Eu decreto. E nada. E nada. É como se a frustração nessa relação com o divino fosse um intencional de Deus para te tirar do lugar de uma falsa expectativa. Sabe por que a religião idolatra a divindade? Porque no circuito da divindade ela pode te colocar no verdadeiro looping que nunca acaba, de campanhas da vitória, de domingos intermináveis e envelopes que nunca cessam, para que você venha conquistar aquilo que você, na verdade, só não entendeu que já é seu.
Um movimento em relação ao sagrado, ao divino, te coloca num looping de determinação do que o sagrado e o divino deve executar. E isso só serve como um pano de fundo para que a verdade se manifeste. Próximo versículo. Todavia sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. A oração da frustração lamenta pelo que não foi. O movimento da convicção estabelece a legalidade para que a manifestação não do divino e do sagrado, mas de um vínculo paterno se torne real. Vou repetir. A oração da frustração: Senhor, se já tivesse vindo antes, não tinha acontecido, faz com que as coisas parem ali. A oração da declaração da autoridade do Senhor faz com que a realidade desse vínculo paterno se manifeste. Pode passar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Pode voltar ao versículo, por favor? O seu irmão vai ressuscitar. A interpretação no divino e no sagrado sempre coloca no futuro intangível. Ou seja, não há realização. Ainda que se tenha dado a legalidade para que um vínculo paterno se manifeste, ela continuou duvidando. Pode passar. Ela disse: eu sei que vai haver uma ressurreição lá no último dia. Pode passar. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor se manifesta até para o incrédulo, porque a senha foi dada: eu sei que o Senhor pode. O que trava o movimento é: o Senhor devia ter feito. O que habilita o movimento é: eu sei que o Senhor pode. Mas ela fez isso inconscientemente. Porque embora Jesus estivesse afirmando que podia, que realmente podia, ele estava ali. Ela continuava acreditando que seriam coisas futuras e intangíveis. Essa é uma espiritualidade fraca. A espiritualidade forte é quando o Senhor se manifesta dizendo: eu sou. Já é o suficiente para que aquela situação de aflição se converta. A resposta correta é: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Próximo. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntou. Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu creio que Tu és o Cristo, o quê? O Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Próximo. Depois de dizer isso, foi para casa, chamou Maria, sua irmã, à parte, e lhe disse: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, mais uma vez, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Parece que não se trata só da fé da gente, é todo mundo que está em volta também. Existe uma chave que vai virar na sua vida hoje acerca das suas orações e das suas convicções, que você ainda vai ter que se deparar com muitas explicações à sua volta do porquê da sua decisão. Outros que ouviram que o Senhor está se fazendo presente na sua vida, talvez não vão andar nas mesmas dimensões de fé. Em algum momento você vai ter que parar e pensar e dizer: talvez essa pessoa não esteja entendendo o que eu estou falando, porque não ouviu, não presenciou as mesmas coisas que eu. Por favor, seja perseverante. Quem define o seu destino é o mesmo que estabeleceu a sua origem. Amém? Dá uma glória a Deus aí, crente, aleluia!
Pode passar. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam. Jesus chorou. Menor versículo da Bíblia, João 11:35. E há quem diga que o Senhor não se compadeça, embora tantas vezes tenha sido intencionais na minha e na sua vida, para estabelecer um caminho de volta ao cumprimento do propósito. Jesus era intimamente conectado com Lázaro. Betânia, quando você ouve falar de Betânia na Bíblia, imagina que Jesus transitava por São Paulo muito, mas ele gostava mesmo de ir num sítiozinho que não ficava em São Paulo, ficava perto dali. Betânia é esse lugar de segurança dos amigos, esse lugar de mesa, de relacionamento, onde a verdade dos relacionamentos se apresentam. Pode passar. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Alguns, porém, disseram: ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Aprenda a lidar com a torcida dos desgraçados. Porque você já ouviu o que Jesus vai fazer. Jesus já, deu uma piscadinha para você. Você vai saber. Na hora que Jesus deu uma piscadinha para você. Eu nunca assisti. Deu uma flertada, mas tem aquele Jesus do The Chosen. Não parece ser um Jesus gente boa, aquele cara mesmo. Aí Jesus, senta aí, vamos comer um negocinho, né? Estamos aqui, uma Pepsi Zero. A hora que Jesus já deu uma piscadinha para você, ainda tem uma torcida de desgraçado. Você vai olhar a coisa contra e vai dizer: eu já tenho uma palavra sobre isso. Jesus já sinalizou. Bora. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Você vai começar a fazer conta, porque você já aprendeu a transitar com a frustração do divino e do sagrado. Talvez seja só mais uma loucura da sua cabeça revirar assunto que há muito tempo se perdeu. Coloque a mão no seu coração assim, Repita comigo: o Senhor é capaz de ressuscitar assuntos que estão mortos e cheirando mal na minha vida. Pastor, mas tem assunto que eu não quero que ressuscite, não. Talvez você esteja pensando. Fica tranquilo. Se o Senhor está nesse negócio, tudo vai para o devido lugar. Bora. Jesus lhe disse: não lhe falei que se você crer verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: o que Jesus disse? Lê para mim. Nesse exato momento ele corta o vínculo com o sagrado e com a divindade. O sagrado e a divindade só serve para gerar frustração e manifestar no seu coração o motivo com que você se relacionava com Deus. A divindade existe para expor a frustração como uma linguagem. Agora, quando ele estabelece a autoridade usando o termo Pai, ele tira de circulação o relacionamento com o divino e estabelece o relacionamento de um vínculo paterno, que é a verdade do Evangelho. Repita assim comigo: Jesus não veio nos apresentar uma religião. Jesus veio nos apresentar o Pai. Quando ele fala isso, é uma oração. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Pode passar. Eu sei que sempre me ouves. Ele não está dizendo: Pai, eu sei que de vez em quando você me frustra. Ele está dizendo: Pai, eu sei que sempre me ouves. Convicção, irmão. Com o divino e com o sagrado você se frustra. Agora Jesus está dando uma senha para a gente. Está dizendo o seguinte: quando você aprender a se relacionar com o Pai, você não vai caminhar de frustração no relacionamento com o divino.
Mas digo isso por causa do povo que está aqui, ou seja, por causa da incredulidade, por causa da linguagem deles que eu estou falando isso contigo, Pai, para que eles creiam que Tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o resto depois você lê na sua casa, para você entender o que isso significa. A frustração com o divino, a conexão com o Pai. Para encerrar, eu gostaria de ler 2 versículos. E nós já vamos orar, irmãos. Precisamos ter um tempo de oração acerca disso. Você vai sair daqui diferente. Mateus 27:46. Um texto claro, e nós estamos entrando nos termos de Páscoa. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Jesus estava crucificado, amém? Amém? Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Você está vendo a relação da frustração? Jesus, ao manifestar essa fala, Ele está dizendo o seguinte: estou com uma pergunta aqui sobre o abandono que eu não estou sabendo processar. Jesus disse isso, lidando com a frustração de uma relação, de um não atender uma determinada expectativa, aflorando nele mesmo tudo aquilo que o próprio Jesus tratou em outras pessoas. Você consegue entender isso nesse texto? Quando Jesus faz esse lamento em relação a Deus, logo na sequência acontece um empoderamento sobre a manifestação do verdadeiro vínculo. E o registro disso está em Lucas, capítulos 23, versículo 46. Jesus bradou em alta voz dizendo, o que Jesus disse? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Na relação com Deus, às vezes a frustração com o que significa a divindade. Agora, descanso existe no entendimento do que o Pai significa no relacionamento. Quando Jesus manifesta a frustração na relação com a divindade, só encontra descanso no momento da sua agonia e da sua aflição, quando efetivamente reconhece que somente no Pai as coisas se resolvem de verdade. Por favor, se coloque em pé. Eu respeito a sua fé, saiba disso, e tudo que tem a ver com ela, eu respeito. Me perdoe as brincadeiras, me perdoe os gestos, mas chega uma hora na vida que a gente precisa parar de flertar com uma espiritualidade, procurando sacramentos nela, procurando gatilhos de uma espiritualidade que não consegue se conectar com a prática. E quando nós vemos que as expectativas se tornam em torno da fé de homens e mulheres que tantas e tantas vezes expressam verdadeiros vômitos da sua alma sobre uma relação frustrada com Deus. Mas, irmãos, eu nunca vi alguém que começou a se relacionar com Deus através de um vínculo paterno e se frustrou. Porque Deus, Pai, é Pai de verdade. E os seus filhos são revelados a partir do irmão maior, que faz esse caminho de acesso à relação com o Pai, que por sinal é Deus. Todos
todos podem acreditar em Deus, mas somente são filhos de Deus aqueles que acreditam essa expectativa e essa esperança na figura do Cristo, que nos ensina o caminho de um vínculo correto, transitando através desse vínculo numa estrada sólida, convicta, cheia de vida e cheia de esperança. Se em Deus você já se frustrou, é porque talvez a divindade mais te atrapalhou do que ajudou, frustrando intencionalmente o seu coração e a sua jornada, para que num momento específico fosse manifestada a você a oportunidade de se conectar com o Pai. Você está entendendo? Por favor, feche os seus olhos.